O Hospital St. Mercy era antigo, com uma história que se estendia por gerações. Entre os corredores longos e ecoantes, muitas vezes preenchidos pelo silêncio opressor das noites, circulavam rumores de eventos inexplicáveis, especialmente sobre a ala norte. Sarah, enfermeira recém-contratada, tinha ouvido alguns desses rumores enquanto começava seu turno. Mas, como muitos profissionais novos, considerava-os apenas histórias para assustar os menos experientes. Naquela noite, St. Mercy estava quieto. Os passos de Sarah ecoavam suavemente enquanto ela caminhava pela ala norte para sua primeira ronda. Ela já estava ciente de que os funcionários evitavam aquela ala sempre que podiam, mas ainda não entendia o motivo. O lugar parecia pesado, como se as paredes carregassem algo mais do que apenas histórias antigas. Sarah tentava manter a mente focada nos afazeres do turno, mas a sensação de inquietação crescia a cada minuto. O ambiente a fazia lembrar de algo, um vazio doloroso que ela tentava esquecer. Ter perdido seu próprio filho ainda bebê era uma dor que mantinha guardada as 7 chaves, mas algo na atmosfera daquele hospital a fazia se sentir exposta, quase vulnerável. Enquanto continuava sua ronda, passou por uma porta de metal que dava para um corredor pouco iluminado, praticamente isolado. O ar ali parecia mais denso, mais frio. Instintivamente, ela parou e olhou ao redor. Nada além de sombras e silêncio. De repente, ouviu um leve ruído, como um suspiro distante, vindo daquele corredor. Ela tentou ignorar, mas não conseguiu evitar a sensação de que algo a observava das profundezas do hospital. Um presságio sombrio de que aquela noite seria diferente de todas as outras. Já era madrugada quando Sarah continuava suas rondas pelo hospital silencioso. O St. Mercy estava mergulhado em uma quietude quase assustadora, onde cada ruído parecia amplificado. Enquanto organizava os medicamentos na estação de enfermagem, ela ouviu um som estranho. Parecia um choro. Fraco, mas inconfundível, o som de uma criança chorando, ecoando pelos corredores vazios. Por um momento, Sarah ficou paralisada, tentando identificar de onde vinha aquele som. Será algum paciente, pensou, tentando racionalizar. Mas o choro parecia deslocado, como se estivesse muito mais próximo, quase entre as paredes do hospital. Cada vez que tentava focar no ponto de origem, o som se dissipava, reaparecendo em outra parte. Inquieta, Sarah decidiu seguir o som. Passou pelos quartos, verificando cada um, mas nenhum deles tinha crianças internadas naquela ala. O choro continuava, e quanto mais ela se aproximava da ala norte, mais doloroso e desesperado o som parecia. Sarah sentia o peito apertado, pois o som trazia memórias de uma perda que ainda doía profundamente. Finalmente, chegou a um corredor vazio, onde o som parecia mais forte. Olhou ao redor, mas não havia ninguém. Ela encostou o ouvido na parede, e o choro ficou ainda mais claro, como se a criança estivesse presa ali dentro, implorando por alguém que a escutasse. Sarah tentou manter a calma, mas o som perturbador fazia sua respiração acelerar, o coração batendo com força. Confusa e assustada, voltou para a estação de enfermagem, incapaz de afastar o som do choro da cabeça. Tinha certeza de que ninguém acreditaria nela, mas a sensação de que algo estava muito errado no hospital a acompanharia pelo restante do turno. O choro que ecoava pelos corredores assombrava Sarah. Durante os turnos seguintes, ela tentava ignorá-lo, mas o som insistente e doloroso nunca desaparecia completamente. Decidida a entender o que estava acontecendo, ela começou a conversar discretamente com alguns dos funcionários mais antigos, que talvez soubessem mais sobre o hospital e seus mistérios. Foi Marta, uma enfermeira veterana, quem finalmente contou a Sarah sobre a história sombria do St. Mercy. Marta parecia relutante em falar, mas a insistência de Sarah e sua expressão angustiada a convenceram. Ela revelou que,
Décadas atrás, o terreno onde o hospital foi construído abrigava um orfanato. As crianças que viviam ali eram órfãs e, em muitos casos, haviam sido abandonadas. Uma tragédia ocorrerá, ceifando a vida de várias crianças, e as que sobreviveram foram transferidas para outras instituições. Desde então, rumores sobre o choro de uma criança haviam assombrado-o sem temer-se. Marta mencionou uma história específica, uma menina chamada Emily, que desapareceu na noite do acidente e nunca foi encontrada. Algumas enfermeiras diziam ter visto seu espírito vagando pelo hospital, sempre procurando alguém, chamando pela mãe. Sarah ouviu cada palavra atentamente, sentindo uma mistura de fascinação e empatia. Ao saber do desaparecimento de Emily, Sarah sentiu uma conexão estranha com a história. A dor daquela criança ressoava profundamente em seu próprio sofrimento e, de alguma forma, o espírito de Emily parecia ter escolhido ela para ouvi-lo. Quanto mais Sarah pensava nisso, mais o lamento da menina a perturbava, evocando memórias dolorosas da perda de seu próprio filho. Ao final de sua investigação, Sarah sentiu que precisava fazer mais. De alguma forma, sabia que Emily continuava presa no hospital, buscando desesperadamente uma figura materna que a ajudasse a encontrar paz. Decidida, ela começou a visitar o corredor da ala norte, esperando compreender o que a alma atormentada da menina precisava para descansar. Os turnos noturnos de Sarah tornaram-se mais intensos e perturbadores após descobrir a história de Emily. Ela tentava manter a calma e a rotina, mas o choro da menina continuava ecoando, cada vez mais próximo, cada vez mais desesperado. Uma noite, enquanto organizava equipamentos na ala norte, Sarah sentiu uma presença estranha. Parou, ouvindo atentamente, e sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Ela se virou e, no fim do corredor, viu uma pequena figura parada, imóvel. Era uma menina, com longos cabelos escuros e um vestido antigo, que a observava em silêncio. Sarah sentiu o coração disparar, mas não conseguiu desviar o olhar. A figura era frágil, pálida, e seus olhos grandes e tristes pareciam carregar anos de sofrimento. Em um murmúrio quase inaudível, a menina sussurrou: "Mamãe." O sussurro ecoou pelo corredor, e Sarah sentiu as lágrimas brotarem em seus próprios olhos. Era como se a dor daquela criança estivesse se conectando diretamente à dela, despertando um luto que ela tentava manter guardado. Antes que Sarah pudesse reagir, a figura desapareceu, dissolvendo-se nas sombras do corredor. Nos dias seguintes, as aparições de Emily se tornaram mais frequentes. Sarah via a menina em reflexos nas janelas e no vidro dos armários, sempre chamando baixinho por sua mãe, os olhos arregalados em uma expressão de angústia. Sarah sentia que Emily estava tentando dizer algo, mas a presença da criança também a deixava em constante estado de alerta e medo. Era como se Emily estivesse presa entre o desejo de ser ouvida e a dor de uma busca interminável. Sarah começou a compreender que a única forma de libertar a menina seria confrontar o passado do hospital e encontrar uma maneira de dar a Emily o adeus que ela nunca teve. Determinada a libertar o espírito de Emily, Sarah decidiu explorar uma área que até então evitava: a sala de armazenamento da ala norte, uma sala antiga e raramente usada. Ao chegar lá, o ar parecia mais denso, e um silêncio estranho envolvia o local. Com a lanterna na mão, Sarah girou a maçaneta e entrou na sala escura e empoeirada. Ao iluminar o ambiente, viu que a sala estava repleta de objetos antigos, brinquedos de pelúcia desgastados, blocos de madeira, roupas infantis dobradas em pilhas. Era um pequeno relicário da vida esquecida das crianças que viveram no orfanato. O chão rangia sob seus pés, e Sarah sentia o peso das memórias impregnadas naquele lugar. No canto do quarto, quase escondida na penumbra, a figura de Emily apareceu mais uma vez. A menina estava parada, ainda com o mesmo vestido antigo, olhando para Sarah com olhos tristes e vazios. "Mamãe,"
sussurrou novamente, com uma voz ainda mais dolorosa. O desespero na voz de Emily cortava o ar, e Sarah sentiu seu próprio coração partir ao ouvir aquele lamento. Guiada por uma compaixão intensa, Sarah se aproximou da menina, abaixando-se para ficar de frente para ela. Com uma voz suave, começou a cantar uma canção de ninar que costumava entoar para seu filho. Ao som da melodia, Emily estendeu a mão, como se estivesse buscando o conforto que nunca recebeu em vida. Sarah a envolveu em um abraço, sentindo a figura etérea da criança pressionar levemente contra seu peito. Enquanto cantava, Sarah sentiu a presença de Emily se tornar cada vez mais fraca, até que a menina desapareceu em uma luz suave, deixando apenas uma sensação de paz no ar. Sarah permaneceu ali por alguns minutos, em silêncio, sentindo que, finalmente, a pequena Emily havia encontrado o descanso que tanto procurava. Na noite seguinte, o hospital parecia mais tranquilo do que nunca. O choro de Emily finalmente cessara, e Sarah sentia que algo pesado havia sido aliviado das paredes daquele lugar. A ala norte, sempre fria e opressiva, agora parecia quase serena, como se uma parte do hospital finalmente tivesse encontrado paz. Apesar do alívio, Sarah sabia que não sairia imune daquela experiência. O encontro com Emily havia reaberto feridas antigas em seu coração, e a dor da perda de seu próprio filho retornará de uma forma inesperada. Contudo, a paz que ajudara a trazer a menina parecia também oferecer um consolo para ela mesma, como se tivesse transformado a dor em algo belo e eterno. Enquanto organizava seus materiais para encerrar o plantão, Sarah passou pelo corredor onde sempre ouvirá o choro. Desta vez, um silêncio profundo a envolvia, mas um último vestígio da presença de Emily parecia acompanhá-la, como uma brisa suave. Sarah sentiu uma sensação de fechamento, um tipo de gratidão silenciosa, que apenas ela poderia compreender. Naquela noite, ao deixar o hospital, Sarah sabia que jamais esqueceria os olhos de Emily e o vazio que ela deixará para trás. Embora o hospital estivesse em paz, a memória daquele encontro ficaria com ela para sempre, deixando uma marca invisível e eterna. As luzes da UTI piscavam levemente, como se a eletricidade do hospital não tivesse certeza de sua própria estabilidade. Doutora! Mariana ajeitou o jaleco, sentindo o peso dos olhos cansados após mais um turno que parecia não ter fim. No hospital, a noite era longa e vazia, como um corredor sem porta de saída. Era seu quarto plantão seguido, e o silêncio dos corredores começava a parecer um sussurro constante, ecoando por sua mente exausta. Mariana gostava do silêncio. Preferia os turnos noturnos porque a escuridão trazia uma estranha sensação de alívio, afastando-a da luz implacável do dia. Uma luz que sempre lhe lembrava da ausência de Laura, sua filha desaparecida há 2 anos. O trabalho era uma fuga segura, onde ela podia se esconder da dor. Naquela noite, a UTI estava tranquila demais. O único som era o zumbido leve dos ventiladores que mantinham os pacientes estáveis. Mariana conferia os sinais vitais de um homem entubado, um caso grave de traumatismo craniano. Ele estava inconsciente há semanas e não havia sinal de melhora. Tudo parecia rotineiro, até que ele começou a murmurar. Mariana parou de respirar por um instante, seus dedos ainda segurando o estetoscópio. Ela ainda está esperando. Na sala escura. As palavras saíram num sussurro fraco, mal audível por entre os lábios secos do paciente. Ela congelou, sentindo o sangue gelar nas veias. Por um momento, pensou ter imaginado aquilo. Era impossível. O homem estava em coma profundo. Pacientes nesse estado não falavam, muito menos articulavam frases completas. Mesmo assim, lá estava, uma frase nítida e perturbadora, ecoando pelo silêncio da noite. Mariana tentou afastar o pensamento, atribuindo o ocorrido a algum lapso ou delírio de sua mente cansada.
E, ainda assim, a frase permaneceu com ela enquanto ajustava o soro do paciente e seguia para o próximo leito. Ela ainda está esperando. Mariana passou o resto da noite tentando convencer a si mesma de que o que ouvirá fora apenas um reflexo da exaustão. O silêncio prolongado e as luzes fluorescentes do hospital podiam pregar peças na mente de qualquer pessoa. Ainda assim, algo naquelas palavras não saía de sua cabeça. Ela ainda está esperando. Era como se uma mão invisível estivesse apertando seu peito a cada vez que a lembrava. Na noite seguinte, já no início de mais um turno na UTI, Mariana se esforçava para se concentrar. Sentiu o peso crescente do cansaço acumulado e lutava contra a sensação de que algo no ar estava errado. A cada passo, os corredores pareciam mais longos, mais frios. A familiar sensação de segurança que o hospital normalmente lhe proporcionava agora dava lugar a uma inquietação incômoda. Enquanto verificava os pacientes de sua ala, encontrou outro caso grave. Antônio, um senhor com falência múltipla de órgãos, estava entubado e sem sinais de consciência. Ela conferiu os monitores e começou a ajustar a dose dos medicamentos. Foi então que ele murmurou: "Ela ainda está esperando." Na sala escura, Mariana recuou, o coração disparando no peito. O tom da voz de Antônio era fraco, mas inconfundível. A mesma frase. Ela sabia que ele não tinha como dizer aquilo. Antônio estava profundamente sedado, incapaz de formular palavras ou sequer de reagir aos estímulos. O pânico rastejou por sua espinha. Não era coincidência. Em menos de 24 horas, 2 pacientes em coma haviam dito a mesma coisa. A mente dela começou a correr, procurando por alguma explicação lógica. Mas não havia lógica. Por um momento, Mariana quis contar o ocorrido a seus colegas. No entanto, a ideia de parecer paranoica ou frágil a fez desistir. Em vez disso, guardou as palavras para si e seguiu com o plantão, tentando sufocar a inquietação crescente que se enraizava em seu coração. Ainda assim, quando passou pelo ventilador da UTI, sentiu um arrepio. Era como se o ar carregasse um sussurro ou um aviso. Na manhã seguinte, Mariana não conseguiu descansar. As palavras dos pacientes martelavam em sua mente como um eco insistente. Ela ainda está esperando, na sala escura. Alguma coisa estava errada, e ela sabia que não poderia ignorar o que ouvirá. Quando chegou para o próximo plantão, com os olhos pesados e a mente cheia de dúvidas, decidiu que precisava investigar mais a fundo. No sistema do hospital, Mariana procurou os prontuários dos 2 pacientes que haviam murmurado a mesma frase. Para sua surpresa, encontrou um padrão inquietante. Ambos haviam sido internados no hospital muitos anos antes e, coincidentemente, durante um período em que uma ala pediátrica improvisada funcionava ali por falta de espaço em outro hospital da cidade. Ela seguiu clicando em relatórios antigos até encontrar algo que a fez gelar. O nome de Laura, sua filha desaparecida, estava nos registros de atendimento do hospital. Não fazia sentido. Laura nunca deveria ter passado por ali, pelo menos, não oficialmente. Contudo, o sistema dizia que ela fora registrada na emergência na mesma data de seu desaparecimento, e o prontuário desaparecia subitamente, sem mais informações. Uma onda de pânico tomou conta de Mariana. As palavras dos pacientes não pareciam mais delírios aleatórios. Havia uma ligação entre Laura e o hospital, um segredo que fora enterrado sob anos de descaso. Cada detalhe que ela descobria parecia empurrá-la mais fundo em uma verdade dolorosa e sombria. Quando tentou buscar mais informações sobre o que acontecerá à ala pediátrica que ficava ali, descobriu que ela havia sido fechada abruptamente há mais de uma década, sob circunstâncias nunca explicadas. Mariana apertou os olhos, sentindo um nó se formar na garganta. Uma lista incompleta de crianças que estiveram internadas por alguns dias naquela época apareceu no sistema,
e Laura era uma delas. O sangue fugiu de seu rosto. As mãos tremiam ao perceber a terrível possibilidade. Será que Laura foi levada para aquele hospital sem que ela soubesse? E será que algo aconteceu com ela ali? Os murmúrios voltaram à sua mente como se estivessem gravados nas paredes do hospital. Ela ainda está esperando. Na sala escura, Laura ainda estava presa, de alguma forma. Mariana desligou o computador de repente, o coração martelando no peito. Ela sabia que precisava descobrir o que realmente acontecerá. E que, de alguma forma, os pacientes inconscientes estavam lhe mostrando o caminho. Naquela noite, o hospital parecia diferente. As paredes, antes frias e estéreis, pareciam sufocantes, como se o espaço ao redor de Mariana estivesse se fechando. A UTI, que costumava ser um refúgio seguro de trabalho, agora parecia uma armadilha, envolta em um silêncio opressivo. Ela mal conseguia se concentrar nos procedimentos, seus pensamentos sempre voltando para Laura e para as pistas ocultas no sistema do hospital. O ventilador girava suavemente no canto da ala, mas agora, toda vez que Mariana o ouvia, era como se uma voz fraca e arrastada sussurrasse algo através do ar. O som parecia se fundir com o movimento das hélices, carregando palavras quase compreensíveis. Vem encontrar ela. Enquanto ajustava o oxigênio de um paciente, Mariana ouviu mais um murmúrio. Desta vez, vinha de uma mulher idosa em coma profundo, entubada há meses. A boca dela se movia lenta e irregularmente, formando a mesma frase de sempre. Ela ainda está esperando, na sala escura. Mariana sentiu o coração disparar. Já não restava mais dúvida. Isso não era coincidência. Os pacientes inconscientes estavam lhe passando uma mensagem. De alguma forma, eles sabiam algo sobre Laura, algo que apenas as almas presas entre a vida e a morte podiam compreender. Dessa vez, Mariana não hesitou. Ignorando o pavor que rastejava pela sua pele, ela seguiu os sussurros dos ventiladores. A cada passo, a sensação de ser guiada por algo invisível crescia. O som metálico das hélices parecia puxá-la para mais fundo nos corredores do hospital. E então ela sentiu. Não era apenas sua mente cansada que imaginava aquilo. Os sussurros eram reais, arrastando-se pelo ar como uma brisa gélida. Chegando ao final do corredor, Mariana parou diante de uma porta lacrada. Era a ala pediátrica desativada, fechada há mais de 10 anos e esquecida por todos. A fechadura estava enferrujada, mas com um empurrão firme, a porta rangeu e se abriu. Uma escuridão pesada e opressiva a aguardava do outro lado, como se o tempo tivesse parado ali dentro. Quando ela entrou, o ventilador antigo no teto começou a girar sozinho, produzindo o mesmo som que ouvirá durante os plantões. Os sussurros se intensificaram, enchendo o ar ao seu redor com palavras fragmentadas e angustiadas. E então, por entre o vento e o silêncio, ela ouviu: "Mamãe, estou aqui." A escuridão parecia viva naquela ala esquecida. Mariana engoliu em seco, sentindo o cheiro de mofo e ferrugem impregnado no ar. A luz fraca de seu celular mal iluminava o ambiente à frente, revelando camas infantis velhas e cadeiras enferrujadas, todas cobertas por uma fina camada de poeira. Papéis amarelados e brinquedos quebrados estavam espalhados pelo chão, como se tivessem sido abandonados às pressas. Seus passos ecoavam na sala vazia, enquanto o ventilador no teto girava lentamente, embora não houvesse eletricidade naquela parte do hospital. O som das hélices parecia sussurrar nomes e lamentos esquecidos. Mariana sentiu um arrepio profundo ao perceber que as crianças que haviam passado por ali talvez nunca tivessem saído vivas. Então, à luz fraca de seu celular, ela viu marcas de arranhões no chão. Eram como se alguém tivesse tentado escavar a terra fria, deixando sinais de uma luta desesperada. O coração dela acelerou,
e a culpa que sempre guardara dentro de si ameaçou transbordar. Laura havia estado ali. Sua filha, de alguma forma, fora aprisionada naquele lugar. Mariana caminhou mais fundo na sala e se deparou com um buraco pequeno no piso, escavado às pressas. Perto dele, viu uma boneca suja, o cabelo embaraçado e o vestido rasgado, o mesmo brinquedo que Laura levava no dia em que desapareceu. Sua visão ficou turva, e uma dor insuportável a tomou. De repente, um vento frio percorreu a sala, e o som do ventilador aumentou, girando mais rápido. A voz de Laura ecoou ao redor dela, fraca e cheia de tristeza. Mamãe, você veio. Lágrimas escorreram pelos olhos de Mariana. Ela sentia a presença da filha. Laura estava ali, em algum lugar entre a vida e a morte, presa naquela sala esquecida e esperando pela mãe. O peso da culpa a esmagou. Por anos, ela se refugiou no trabalho enquanto sua filha esperava sozinha na escuridão. O ventilador continuava a girar, como se o tempo estivesse contando. Mariana soube, então, que havia uma escolha a ser feita. E o sacrifício seria inevitável. O ar na sala parecia mais denso, carregado de tristeza e arrependimento, como se as paredes segurassem as dores das crianças que ali sofreram. Mariana estava de joelhos diante do buraco no chão, segurando a boneca desgastada de Laura contra o peito. O som das hélices do ventilador aumentava, como se algo invisível se aproximasse, apressando-a a tomar uma decisão. Então ela a viu. A imagem de Laura se formou diante dela, fraca como um reflexo em um vidro embaçado. A menina estava pálida e magra, usando a mesma roupa do dia em que desapareceu. Seus olhos tristes a encararam com esperança. Você veio, mamãe, mas eu não posso sair. Mariana sentiu o coração se partir. A voz da filha não era de rancor ou raiva, apenas de resignação. Laura estava presa ali, entre o mundo dos vivos e dos mortos, junto com outras almas esquecidas. As crianças esperavam pela mãe que nunca as encontrou a tempo, e agora, Mariana entendia que não poderia salvá-las da forma que desejava. Ela olhou para a filha e percebeu o que precisava ser feito. Para libertar Laura e as outras almas, ela teria que tomar o lugar delas, permanecendo no hospital para sempre. Era um sacrifício amargo, mas necessário. Só assim o ciclo de dor e abandono finalmente se encerraria. Tudo bem, meu amor, sussurrou Mariana, acariciando a imagem frágil da filha. Você pode ir agora. A menina sorriu pela primeira vez, um sorriso doce e cheio de alívio. Laura se dissolveu na luz suave que inundou a sala, e Mariana sentiu um peso enorme deixar seu peito. O ventilador desacelerou, e a brisa que antes era um sussurro desapareceu. Ela soube que Laura estava finalmente livre. Quando a luz desapareceu e a presença de Laura se dissolveu na escuridão, Mariana permaneceu ali, sozinha na sala esquecida, sentindo o silêncio envolvê-la como um cobertor pesado. O ventilador no teto parou de girar pela primeira vez, deixando o ar imóvel e quieto. Tudo parecia suspenso no tempo, como se o hospital tivesse segurado a respiração. A decisão estava tomada. Mariana sabia que não sairia daquela ala. Ela havia trocado sua liberdade pela de Laura e das outras crianças, assumindo o papel de guardiã naquele espaço sombrio. Não havia medo, apenas uma aceitação silenciosa de que aquele era o seu lugar agora. Os primeiros raios de sol começaram a surgir pelas frestas empoeiradas das janelas, e Mariana sentiu que o hospital despertava para mais um dia. Era um alívio saber que Laura estava finalmente em paz, livre das sombras que a haviam aprisionado. Mas com essa paz, veio também o vazio. Mariana sabia que ninguém jamais entenderia o que acontecerá ali naquela noite. Ninguém saberia da troca que havia feito. Horas depois, na mudança de turno,
uma enfermeira passou pelos corredores silenciosos. Sentindo uma brisa estranhamente fria vinda do corredor desativado, decidiu investigar. A porta da ala pediátrica, trancada há anos, estava aberta. Ao entrar, encontrou Mariana deitada no chão, o corpo relaxado, um sorriso sereno nos lábios. Havia uma expressão de paz nela, como se, finalmente, tudo tivesse se resolvido. A notícia da morte inesperada de doutora Mariana se espalhou pelo hospital, mas ninguém soube explicar por que ela estava naquela ala esquecida, muito menos como a porta havia sido aberta. A boneca de Laura foi encontrada ao lado do corpo, mas ninguém fez a conexão com a tragédia do passado. Apenas Mariana e as almas libertadas sabiam o que realmente havia acontecido. Naquela noite, quando o novo residente começou seu primeiro plantão na UTI, ele estranhou uma sensação inquietante. A ala parecia mais silenciosa do que o normal, e o ar estava mais gelado. O ventilador voltou a girar sozinho, como se algo estivesse observando. O jovem médico sentiu um arrepio inexplicável ao ouvir um leve sussurro carregado pelo vento. "Você está pronto para começar?" E assim, o ciclo recomeçava, insinuando que o hospital jamais deixaria suas almas descansarem completamente.